Livro 18 Princípios para você evoluir. Porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial. Do autor Charles Mendlowicz, conhecido como o economista sincero. Lerei para você agora o princípio número 10, intitulado Seja generoso e mantenha sua conta com o universo em dia. Já falamos sobre religião, espiritualidade e sermos pessoas melhores. Mas e se você ignora tudo isso? Vai ter algum efeito prático? Quer dizer, se você decidiu não seguir a espiritualidade, ou ser uma pessoa melhor, ou melhorar quem você é, enfim, você não seguiu nada disso, vai ter alguma punição? Talvez não. Mas será que não podemos tentar imaginar o mundo, o universo, como uma conta onde tudo o que você faz de bom te deixa um saldo positivo? Se você começar a pensar assim, não vale a pena passar a agir de uma certa forma para que o seu saldo fique positivo com o universo? Muitas pessoas chamam esse processo de outras coisas. Por exemplo, de lei da atração. Tem gente que diz que existe essa lei e que basta pensar positivo para que as coisas aconteçam. Basta você fazer uma boa ação que automaticamente algo de positivo vai surgir na sua vida. Cara, é impossível afirmar uma coisa dessas. Existem até estudos da física a respeito disso, e ainda afirmam que as células atuam de forma diferente com a positividade e com outras coisas. Mas eu ainda acredito que o homem vai precisar estudar muito mais sobre tudo isso. De qualquer forma, fica interessante pensarmos em manter a conta corrente com o universo sempre positivo. Gosto muito da história de um rabino chamado Menachem Mendel Scherson, que é o rabino mais conhecido da última geração, conhecido como Rebbe de Lubavitch. Ele foi um sábio respeitado tanto por judeus quanto por não-judeus. Nascido em 1902 na Ucrânia, acabou crescendo na era comunista, já que eles acabam dominando o país depois da Revolução de 1917. Perseguindo todas as religiões, especialmente o judaísmo, proibindo cultos e executando seus membros. Em 1928, ele se mudou para Berlim, onde casou e estudou matemática, filosofia e física. Com a ascensão do nazismo, ele se mudou para Paris, onde se formou em engenharia mecânica e elétrica. Então perceba que ele é um rabino, um dos rabinos mais conhecidos, se não o mais famoso do mundo. Mas ele estudou várias áreas da ciência não correlatas à religião, nem à espiritualidade. Em 1941, o Rebbe de Lubavitch conseguiu fugir antes que os nazistas tomassem a França e foi para Nova York, onde por décadas liderou a comunidade judaica local. Agora, o mais curioso nessa história do rabino é que ele ficava aos domingos durante horas distribuindo notas de $1 para milhares de pessoas. Então, basicamente, nesse dia você ia lá na sinagoga, na qual se formava uma fila gigante. Ele te dava uma bênção e uma nota de $1. Uma bênção e uma nota de $1. Milhares de pessoas, todos os domingos, e ele dava uma nota de $1 para cada um. E sabe qual o intuito dessa ação?
Basicamente, a pessoa que saísse de lá com a nota de $1 deveria doar essa nota para alguém que precisasse. Então, o propósito dele no mundo era o seguinte: ele te dava a nota de $1 e você dava essa nota para alguém. O que, em resumo, significa que quando duas pessoas se encontram, uma terceira deve se beneficiar. Se a gente sempre pensasse assim, o mundo estaria melhor. Portanto, ter a sua conta positiva com o mundo é pensar o seguinte: como você pode beneficiar o mundo direta e indiretamente, baseado no que acabou de ler agora e no último princípio, para que a sua conta no universo esteja positiva? O que virá depois do mundo não sabemos. Afinal, cada religião tem um ponto de vista. Mas, se você sair daqui com uma conta positiva, provavelmente já estará muito bem. E se o mundo for só isso aqui e formos enterrados e pronto, acabou. Você perdeu alguma coisa sendo uma pessoa melhor? Qual foi o seu prejuízo? O ponto interessante também é que o Rabino dizia que ajudar as pessoas vale muito a pena, mesmo se você tiver que sair do seu caminho para isso. É um ato de bondade que merece nossa atenção e esforço. E aí você deve estar pensando: tá bom, mas eu não sou um rabino, não moro em Nova York, não sofri perseguição durante a minha vida inteira. Tudo bem, mas e quando você pede uma comida para o entregador de aplicativo, você desce antes de ele chegar para que o cara não fique esperando? Você dá uma gorjeta? Quando você pede um carro de aplicativo e sabe que o motorista está chegando, você já fica esperando na porta ou sacrifica o tempo do outro? Fazer o bem e ter uma conta positiva com o universo pode ser muito mais fácil do que você imagina. Pequenos atos nossos podem fazer diferença total no dia da outra pessoa. Só que é algo ativo. Você tem que pensar e fazer, pois não vai acontecer de repente. Então, o que você tem que fazer agora é parar para pensar o seguinte: poxa, no meu dia a dia, o que eu posso começar a mudar agora para que outra pessoa se beneficie? Quando buscamos ser uma pessoa melhor, temos sempre que ser cuidadosos, pois tudo deixa um rastro no mundo. Tanto para pessoas que estão próximas da gente e que não são parentes, como no trabalho ou em nossa comunidade, como nossa família, que se estenderá aos filhos e netos. Eu me recordo do meu avô em todas as vezes que saíamos para almoçar, jantar ou ir a algum lugar. Ele dava um valor muito acima da média de qualquer gorjeta. Muito acima da média mesmo. Dava dinheiro para todo mundo. Isso me chamava muito a atenção e eu sou uma pessoa muito parecida. Então, até que ponto isso mexeu comigo? E se ele fosse uma pessoa avarenta? É por isso que temos que levar em consideração que ser uma pessoa boa e ajudar os outros, além de ter o efeito direto de que você ajudou aquela pessoa, pode reverberar de uma forma que você nem imagina. Então, o meu avô, talvez, fizesse aquele gesto para ajudar uma pessoa, mas indiretamente ajudou centenas de outras porque ele me deu um exemplo. E eu sigo o exemplo e agora faço o mesmo. Agora imagina se meu avô tivesse me criado e um dia tivesse dito para mim com, 10, 12 ou 15 anos: nunca dê gorjeta para ninguém. As pessoas não merecem e elas já ganham o salário delas. Se ele tivesse dito isso, talvez naquele momento da formação do meu caráter seria esse registro mestre que eu guardaria para a minha vida. As pessoas têm o salário delas. Elas ganham o que é justo e elas não merecem mais. Mas não, independentemente de quem fosse, ele estava sempre com uma nota de dinheiro
Se era R$100, ele dava 150. Vinha o cara fazer não sei o que, ele dava dinheiro. Vinha o cara carregar a mala, ele dava dinheiro. Eu o via fazendo isso, então na minha cabeça é certo que a gente dê sempre um pouco mais de dinheiro. Quem tem, é claro. Eu guardei esse hábito, mas poderia ser diferente. E se todo mundo agisse assim? Ah, Charles, mas pode ser que a outra pessoa não mereça. Acontece que não estamos falando do outro, mas sim de nós mesmos. Essa é a grande questão. Não é sobre o outro, é sobre mim. Pô, Charles, mas se o cara pegar o dinheiro e utilizar para jogar ou para beber? Simplesmente a minha ação no momento em que eu doei o dinheiro. Ou seja, se eu doei um dinheiro sem saber que ele vai utilizar para a bebida, eu não sou impactado pela má ação dele, porque a minha boa ação foi feita e acabou no momento da doação. Não usei isso como desculpa para não ajudar as pessoas do tipo: eu sei o que vão fazer com o dinheiro. Não cabe a você saber o que vão fazer com o dinheiro. Isso tem que fazer toda a diferença. Para o judaísmo, existem algumas regras para você ajudar alguém. Inclusive regras se você pode ou não comunicar que ajudou. Então, por exemplo, ajudar alguém de forma anônima tem mais valor dentro do judaísmo, das nossas regras, do que ajudar alguém e espalhar para todo mundo. Mas mesmo que você espalhe para todo mundo, ajudar alguém é um feito e tanto. Então não perde o seu valor. Além disso, no ato de ajudar alguém, a maior prioridade de todas é quem passa fome. Qualquer outra ajuda pode ser discutida no momento em que você sabe o que a pessoa vai fazer. Mas quem tem fome tem que ser ajudado. E esse foi todo o princípio número 10. Agradeço por ouvirem. Tchau, fique bem.